Quem foi que disse que amor incondicional precisa aceitar ingratidão em silêncio? Em que momento da caminhada o seu filho parou de enxergar tudo o que você sacrificou por ele e começou a agir como se você estivesse em dívida eterna? Será que sua generosidade virou moeda desvalorizada nas mãos de quem você mais amou? A maternidade e a paternidade idealizadas, aquelas das propagandas de margarina e dos conselhos superficiais, desabam aqui. Estamos falando de pais que choram escondido depois de uma ligação fria. Talvez você esteja preso dentro de um contrato invisível, o de não se permitir magoar com o próprio filho. Afinal, o amor de um pai, de uma mãe, deve tudo aceitar, não é? Mas quem inventou esse mito nunca precisou encarar nos olhos um filho adulto que trata carinho como obrigação e respeito como favor. Será que fui bom o suficiente? Será que falhei em algum ponto? Freud chamaria isso de culpa neurótica. Uma prisão construída com tijolos de afeto não correspondido e silêncio imposto. Existe um tipo de silêncio que grita. Ele acontece quando você liga e a resposta é fria, cronometrada, como se o tempo de afeto tivesse expirado junto com a adolescência. Você diz que sente saudade e ele responde com um tá automático, como se isso bastasse. E ali, entre palavras vazias e uma ligação que termina antes de você conseguir respirar fundo, nasce a pergunta que mais machuca. O que foi que eu criei? O filho ingrato não é só um sintoma social. Ele é a encarnação de uma dinâmica mal resolvida. Porque sem perceber, talvez você tenha entregado tanto que não restou espaço para ele aprender o valor daquilo que recebia. O problema é que agora você paga o preço. O preço de um amor que não impôs limites, que confundiu doação com sobrevivência emocional. Não é egoísmo querer reciprocidade, é humano. Mas o seu humano foi esmagado pelo ideal do pai perfeito, da mãe que aguenta tudo, e isso te condenou a um tipo de abandono onde o outro ainda está vivo, mas já não te enxerga mais. Observe o padrão. Ele só te procura quando precisa. Ele só escuta quando quer algo. Ele responde com impaciência, como se a sua presença fosse um incômodo protocolar. E mesmo assim, algo em você continua esperando que um dia ele acorde e diga: obrigado por tudo. A cada novo desprezo, você sente que talvez agora ele entenda, talvez agora ele mude. Mas o ciclo recomeça. A expectativa te alimenta, a frustração te destrói. E ainda assim você não consegue sair desse lugar. Por quê? Porque você não criou só um filho. Você depositou nele o seu sentido de existência. Talvez você tenha pensado que amar era proteger de tudo, inclusive da frustração. Ao dizer sim demais, você apagou a sua dor para manter o outro inteiro. E agora, colhe um adulto emocionalmente cego, porque nunca aprendeu a sentir a ausência. Só valoriza quem conhece a perda. Só respeita quem impõe presença. E você precisa estar pronto para entrar onde sempre teve medo de olhar. O lugar onde o amor virou dependência e a doação virou dívida. Porque é aí, e só aí, que a transformação começa. Quando você deu tudo, absolutamente tudo, noites sem dormir, conselhos ignorados com arrogância. Você criou um santuário de amor, mas um santuário sem portas. E o filho que cresce dentro de um amor incondicional, sem aprender a nomear o que recebe, não reconhece bênção, apenas rotina. O que era sagrado virou cenário. E então, quando você se dá conta, ele trata o seu cuidado como se fosse obrigação contratual. Há uma ferida escondida nesse desequilíbrio, a de ter amado tanto que se perdeu no processo. Onde foi parar a pessoa que você era antes de se tornar apenas a mãe dele ou o pai dele? Talvez você tenha se calado tantas vezes para manter a paz que ele aprendeu a gritar. E agora, cada silêncio seu parece consentimento. Cada ausência de limite virou permissão para o desprezo. Mas isso não é só sobre ele. Isso é sobre você, que se colocou num pedestal de sacrifício, esperando que ele olhasse para cima. Mas ele aprendeu a olhar para frente, como se você tivesse ficado para trás. Essa é a parte que dói admitir. Talvez ele nunca tenha conhecido quem você é de verdade. O colo disponível até quando você estava aos pedaços. Mas e o seu cansaço? E o seu choro no quarto, em silêncio,
depois de mais uma conversa seca que deixou um gosto de abandono no ar? E é por isso que, às vezes, o que transforma não é o discurso, é o corte, o afastamento, o fim da disponibilidade automática, o gesto que pela primeira vez diz: eu também existo. Isso não é punição, é cura. É a chance de você se tornar visível de novo. Porque enquanto você continuar se anulando, ele continuará cego. E a cegueira dele alimenta a sua culpa. Mas quando o ciclo for rompido, o estranhamento inicial pode ser o prelúdio de uma nova forma de relação. Uma onde você não implora mais amor, mas convida ao respeito. A dor que você sente não é sua inimiga. Ela é o lembrete de que algo em você ainda pulsa, ainda deseja ser reconhecido, ainda quer se libertar dessa prisão emocional que você nunca mereceu. E essa libertação não virá de um pedido de desculpas, virá da decisão silenciosa de voltar a si. Seu filho adulto não é apenas ingrato porque não sabe o que você fez por ele. Em muitos casos, ele sabe, mas não quer admitir, porque admitir implicaria em reconhecer a própria dívida emocional. E para muitos, isso seria enfrentar uma culpa que não sabem carregar. Por isso atacam, por isso rejeitam, por isso fingem indiferença. Uma tentativa desesperada de manter o próprio ego intacto, mesmo que às custas do seu coração. Você sente isso nas pequenas coisas, no jeito como ele evita contato visual quando você tenta conversar, no desconforto ao receber um elogio, na secura de uma mensagem de aniversário, escrita como quem cumpre uma obrigação social. Tudo isso são pistas, fragmentos de um afeto partido, que inconscientemente ele não sabe como reparar. E enquanto você continua tentando consertar, tudo com mais amor, mais cuidado, mais paciência, ele apenas afunda mais nesse distanciamento. Porque o excesso de afeto que não é solicitado, que é dado sem pausa, também sufoca, também distancia. É como oferecer um cobertor a quem não sente frio. Em algum momento, isso deixa de ser carinho e se transforma em peso. E agora você se pergunta: mas o que eu faço? Me afasto? Grito? Me calo? Todo amor cego precisa ser desfeito para que o verdadeiro amor possa nascer. Isso significa que, sim, talvez você precise recuar. Não como quem desiste, mas como quem se liberta. A sua presença constante virou paisagem, e paisagens não despertam gratidão. Só a ausência sacode o inconsciente de alguém que cresceu, acreditando que tudo o que você faz é só o seu dever. Quando o filho não valoriza, não é só o vínculo que desmorona, é o próprio senso de identidade. Mas a reconstrução começa exatamente aqui, quando você percebe que o seu valor não depende da resposta dele, quando você compreende que a sua dignidade não está nos olhos de quem não quer mais olhar, quando você se permite parar de oferecer o que ele ainda não sabe como receber. Nesse ponto, algo começa a mudar. Você começa a perceber que se ausentar também é um ato de amor. Que dizer, não estou mais disponível emocionalmente dessa forma, é um limite saudável. Que deixar de correr atrás não é abandono. O amor que não impõe fronteiras não educa. Ele vicia. E amor viciado sempre cobra mais do que entrega. Quantas vezes você quis dizer que estava cansado? Quantas vezes engoliu a mágoa só para manter um clima de harmonia? E agora, o que você tem? Um relacionamento que parece sobreviver por protocolo. Sem alma, sem reciprocidade, sem verdade. É difícil encarar isso, mas necessário. Enquanto você continuar se colocando no papel de servo emocional, o outro continuará acreditando que tem o direito de reinar sobre você. E não se trata de rebeldia, se trata de sistema. E se o seu filho aprendeu que você sempre estará ali, mesmo machucado, mesmo ignorado, então ele jamais sentirá a urgência de mudar. Porque mudança só nasce da ausência, do vazio, da perda, do susto de não ter mais quem sempre esteve. É aí que a ficha começa a cair. Mas isso exige coragem, a coragem de sair de cena, para ver se ele finalmente nota que você estava no palco o tempo todo. É claro que parte de você teme o afastamento. Existe um medo silencioso de que, ao se afastar, ele simplesmente não volte mais. E essa é talvez a ferida mais profunda de um pai ou mãe.
A ideia de que o amor oferecido durante uma vida inteira possa não ser suficiente para manter o vínculo. Seu filho pode estar preso a padrões que nem ele compreende. Pode estar repetindo ausências que sofreu, descarregando mágoas que nunca elaborou, ou até mesmo te rejeitando, por te amar demais. Sim, há casos em que o amor mal resolvido se transforma em distância, porque estar perto demais dói mais do que se afastar. O que fazer então? Parar de tentar provar seu valor. Não há nada mais desesperador do que buscar validação de quem não está pronto para oferecer. E não há nada mais libertador do que se recolher com dignidade, mesmo sentindo dor. Freud nos ensinou que o sofrimento que é reconhecido, nomeado, olhado de frente, é o único tipo de sofrimento que pode ser curado. Então olhe para isso agora. Reconheça que sim, você amou mais do que foi amado. Deu mais do que recebeu. Mas ainda assim você está aqui. E isso te dá o poder de mudar a rota. O primeiro passo para ser valorizado, de verdade, é parar de aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. E quando essa postura muda, mesmo que o outro não mude, você muda. E essa mudança é irreversível, porque pela primeira vez, talvez você enxergue que sua vida não pode mais girar em torno da esperança de um obrigado que nunca chega, que sua paz não pode depender da próxima mensagem, da próxima ligação, do próximo gesto mínimo que alivia por segundos e depois afunda por dias. O reconhecimento pode até vir, e tomara que venha, mas ele não pode mais ser a sua bússola. Porque quando você se valoriza de dentro, o mundo, incluindo seus filhos, terá duas opções: se aproximar com respeito ou se afastar sem levar mais nada de você. Existe um ponto da dor onde o amor se transforma em lucidez. E é ali, quando o coração já não aguenta mais ser negado, que surge a pergunta que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Se ele não fosse meu filho, eu aceitaria esse tipo de tratamento? O momento em que o afeto começa a sair do piloto automático e dá espaço ao despertar de uma consciência emocional adormecida. Porque enquanto o laço de sangue for usado como justificativa para a própria destruição silenciosa, o vínculo está mais próximo da prisão do que do amor. E talvez você esteja se dando conta disso só agora. A relação com o filho ingrato não destrói apenas a autoestima. Ela afeta a sua percepção de merecimento. Você começa a acreditar que talvez realmente esteja pedindo demais, que talvez tenha mesmo falhado como pai ou mãe, que o erro foi seu. E é aí que a armadilha se fecha. Quando o ego se cola tanto ao outro, que toda a falha dele vira culpa sua. Mas não se engane, a ingratidão que você sente hoje pode até ter sido alimentada por erros passados, mas ela não é sua responsabilidade total. A forma como ele lida com o amor, ou com a ausência dele, é uma construção própria. E se ele já é adulto, já tem as ferramentas necessárias para rever esse comportamento. Se não rever, é porque ainda encontra alguém que suporta. Alguém que, mesmo ferido, continua oferecendo tudo. Chega uma hora em que a maior prova de amor não é continuar tentando, é se retirar. Mas se retirar não significa virar as costas. Significa parar de oferecer sua alma a quem a trata como um favor. É um gesto silencioso de integridade. Não é preciso gritar, nem cobrar, nem dramatizar. Basta parar. E ao parar, você cria o vazio que pode gerar consciência. A verdade é que há um poder imenso no gesto de não estar mais disponível. Ele quebra a lógica do inconsciente do outro. Porque até agora, ele sabia que bastava um pedido, uma manipulação emocional, um gesto mínimo, e você voltaria. Mas quando você não volta mais do mesmo jeito, ele se vê diante do espelho. Sem você como desculpa, ele começa a confrontar o que ele mesmo se tornou. E isso pode despertar desconforto, raiva, negação, mas também pode ser a faísca de uma mudança real. O que vem depois pode ser imprevisível. Ele pode se afastar ainda mais, ou pode, pela primeira vez, começar a enxergar você. Mas o mais importante é que, aconteça o que acontecer, você estará inteiro. Porque enquanto você depender da gratidão dele para se sentir completo, você estará nas mãos de um filho que talvez ainda nem aprendeu a reconhecer o que recebeu.
E a sua tarefa agora não é educá-lo de novo, é resgatar a si mesmo. A cura não está no pedido de desculpas dele, está no seu próprio movimento de se colocar de volta no centro da sua vida. Mesmo que isso doa, você está começando a dar nome àquilo que carregava em silêncio há anos. O que você chamava de paciência era, muitas vezes, medo de ser esquecido. O que chamava de proteção era a esperança de ser amado. E o que chamava de amor incondicional talvez tenha sido, em parte, uma tentativa desesperada de não ser abandonado. O filho ingrato que hoje te fere pode ser, paradoxalmente, o mesmo que você tentou proteger da dor a vida inteira. Ao proteger demais, acabamos impedindo o outro de crescer. E quando o filho não aprende a lidar com frustração, limites e ausência, ele também não aprende a reconhecer presença, esforço e afeto. Você ofereceu demais e agora colhe um olhar cego. Isso não é culpa, é consequência. E a única forma de quebrar esse ciclo não é insistir mais, mas reconstruir-se longe do papel que te desgasta. Não por orgulho, mas por respeito ao que você se tornou e ao que ainda pode ser, mesmo sem o reconhecimento dele. Há uma força que nasce em quem sobrevive ao desrespeito sem perder a ternura. E essa força, Freud chamava de retorno ao eu. O momento em que você deixa de olhar para fora, esperando que alguém venha te salvar, e passa a olhar para dentro, mesmo com as ruínas que a dor deixou. Nesse lugar, você começa a reconstruir não a relação com seu filho, mas com você mesmo. Começa a se perguntar: o que eu quero daqui para frente? Quem eu sou além desse papel? O que me preenche além de esperar por migalhas emocionais? E essas perguntas são sementes de liberdade. Porque o maior gesto de cura que você pode oferecer a esse vínculo é deixar de implorar por um tipo de amor que talvez ele ainda não saiba dar. Talvez ele nunca reconheça. Talvez um dia, tarde demais, algo desperte e ele entenda. Mas agora, você precisa fazer algo muito mais urgente: se libertar da expectativa. Freud dizia que esperar amor de quem ainda está emocionalmente preso à própria infância é como tentar alimentar-se do vento. E é isso que muitos pais estão fazendo, tentando sobreviver de um amor que nunca amadureceu do outro lado. Mas você já cresceu, já atravessou noites em claro, dores sem nome, decepções que ninguém viu. E agora é hora de viver por você, por inteiro, sem se desculpar por isso. E se um dia ele voltar, que seja porque aprendeu a reconhecer, não porque você se ajoelhou emocionalmente de novo. A lição mais dura que Freud nos deixou talvez seja essa: nem todo amor recebido é devolvido, mas todo amor próprio redescoberto se transforma em poder. E esse poder não muda apenas o modo como você vive, ele muda a forma como o mundo te enxerga. Sim, talvez o seu filho nunca diga obrigado, talvez ele nunca olhe nos seus olhos com aquela reverência que você tanto esperou. Mas e se no fundo você não precisasse mais disso para seguir em frente? E se o verdadeiro perdão não fosse ele te reconhecer, mas você se reconhecer depois de tanto tempo esquecido? Você deu mais do que podia, amou além do que aguentava, e mesmo assim permaneceu inteiro o suficiente para chegar até aqui. Isso não é fraqueza, isso é força sagrada. Aquilo que nos empurra, mesmo quebrados, para a reconstrução de nós mesmos. O amor de um pai ou mãe nunca se perde, ele apenas muda de forma. Às vezes vira saudade, às vezes vira ausência, mas quando curado pode virar luz. E essa luz não depende mais da presença do outro. Ela brilha porque você parou de tentar ser visto por quem ainda caminha no escuro. E quando você começa a ver a si mesmo com clareza, todo o resto muda. Talvez hoje você esteja sem respostas, mas carregando pela primeira vez as perguntas certas. E isso já é uma revolução silenciosa, porque as perguntas certas, quando feitas com coragem, curam feridas que nem sabíamos que ainda estavam abertas. Se esse vídeo te tocou em algum lugar que as palavras comuns não alcançam, não o guarde só para si. Compartilhe com quem carrega o mesmo peso invisível. Inscreva-se não apenas em um canal, mas em um movimento de despertar, de coragem, de reconstrução, porque você não está sozinho, e talvez juntos sejamos o começo de uma nova forma de amar.
onde o respeito nasce não da cobrança, mas da consciência.